Vamos a mais uma leitura do texto bíblico e eu te convido a ler Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Tá bom? Vamos lá. No versículo 20 de Colossenses 2. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? 21. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Versículo 22. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, jejum, buscar Deus em monte, levantar de madrugada. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que significa isso? Por que Paulo estava falando isso aos irmãos que estavam reunidos como igreja? Porque naqueles dias havia a necessidade deles se reunirem para eles ouvirem a respeito da sã doutrina do evangelho pregado por Paulo, para os da circuncisão, o evangelho da circuncisão, incircuncisão, porque afinal de contas estava próximo o juízo. Os judeus iriam responder conforme as leis escritas em pedra, e os gentios que estivessem ali também responderiam pelas leis que Deus colocou no entendimento, na consciência deles. Então, o que chama atenção aqui é o versículo 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. É o que acontece dentro desses templos religiosos. Eu frequentei pouco tempo, mas eu sempre fui muito assim, dedicado. Tudo que eu faço, eu sou dedicado. Fazia muita leitura, fazia jejum, fazia votos, essas coisas de religião. E eles inventam festas, cerimônias. Mas Paulo estava falando para eles que esses cultos inventados por homens, inventados pela cabeça do ser humano, naqueles dias, tá? Não servia para nada. Até pode que nenhuma pessoa fala assim, mas então eu posso sair. Eles falam assim, então eu vou sair da minha igreja e vou roubar, traficar, vou matar, vou adulterar. É claro que a pessoa fala isso porque o coração dela está cheio. Mas a pessoa tem que entender que ela tem que estar sendo guiada pelo Espírito de Deus. Ela tem que aceitar, ela tem que confessar que o Criador de todas as coisas habita no espírito dela e que convence ela dos erros, disciplina ela, para que ela não venha viver praticando obras carnais. Porque as obras carnais, o que vai promover o quê? Desastre. Vai provocar morte. E assim por diante. Então as pessoas, elas acham que se escondendo atrás de umas paredes, com bancos confortáveis, com caixa acústica, com som, com iluminação, com aqueles homens com a excelente oratória, homens preparados para isso, porque a oratória deles tem que ser bem afinada para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para arrancar dinheiro das pessoas. E os fiéis acham que isso é liberdade. Acham que isso é bênção de Deus, se escondendo atrás de parede. Vivendo desses arranjos, desses cultos arranjados, desse teatro religioso montado por pessoas sabiamente, malandramente preparadas, porque a teologia ensina eles a serem malandros, para aprisionar as pessoas. Então, elas acham que aquilo ali é obra de Deus. Não, de Deus do Deus com D minúsculo. Aquelas obras são do Deus mundano, do Deus mamon, o Deus do escambo. Então Paulo aqui estava falando que essas coisas
não serve para nada, para frear que as intenções da natureza carnal, as inclinações da natureza carnal. Porque, aparentemente, você olhando o exterior, você fala assim, olha, aquele irmãozinho ali, ele não usa bermuda, não usa camiseta regata, ele não usa boné, o cabelo dele é sempre cortadinho, olha, nem barba ele usa. Olha que varão, olha o varão. A irmãzinha com cabelo arrastando no pé, o sovaco cabeludo, ninguém vê sovaco, porque elas usam tudo, as roupas parecendo, né, um negócio. Saião arrastando no chão, as pernas peludas. Aí as pessoas falam, tá vendo? Aquela irmã lá, ela é santa, olha, ela é santa. Meu Deus, na carne. Como alguém pode considerar o outrem como santo na carne? Paulo disse, em minha carne não habita bem nenhum. Veja quem falou, Paulo, que o Espírito da graça falava pela boca dele. Então eles arranjam esses cultos, essas manobras, essas cerimônias, e as pessoas se escondem, ficam, como falar, ocultas ali dentro. Elas acham que aqueles cultos arranjados, projetados por mentes carnais, vai blindar elas do diabo, do Satanás, das pombagira, dos tranca-ruas, e ali a pessoa acha que ela está blindada. Ou seja, olha a ignorância. Veja, agora nós entendemos, né, o que Paulo estava falando aqui. Veja a ignorância. Elas acham que aqueles cultos, aqueles cerimônias, aqueles louvores, aquelas oração do Chaves, do mimimi, do chororô, está protegendo elas desses seres que nem existem. O incrível é que esses seres que elas acham que estão sendo blindadas, esses seres não existem. São folclores inventados pela religião afro, que chegou no Brasil lá em 1700 e pouco, 1800 e pouco, e que as pessoas adotaram isso como uma religião internacional. Veio lá da África, a religião internacional. Então eles acham que frequentando esses cultos, esses teatros, esses circos armados, eles estão protegidos contra esses seres, mas esses seres não existem. Aí a pessoa fala que não, claro que existe. Lá na feitiçaria, quando eu vou lá, que eu bato o bumbo, manifesto o Preto Véia, a Maria Joaquina, o vovô de Angola, o Lúcifer, até Lúcifer, que significa portador de luz, mas lá no terreiro é Lúcifer, Lúcifer é isso. E Lúcifer significa estrela da manhã, e Jesus foi chamado de estrela da manhã em Apocalipse 22. Olha a confusão. Aí fala, não, lá quando bate o bumbo, lá manifesta. É o espírito do engano, cara pálida, o seu carnal, incrédulo. O que está lá é espírito de engano, é o mesmo espírito que enganou Samuel. Enganou Saul. Saul foi consultar uma cartomante, uma taróloga, uma adivinha. Olha lá, aí. Agora, quem é que tá aí? É o espírito de Samuel. E o Saul lá todo carnal, todo perturbado. E conversando ali, achando que estava conversando com o espírito do Samuel. Espírito de engano. O mesmo espírito que falou lá em 1 Reis 22:18, pela boca de 400 profetas. Um espírito falou pela boca de 400 profetas, falando ao rei Acabe, não, rei, só pode subir lá para Ramote de Gileade que só vai ser vitorioso. Aí veio o profeta de Deus, Micaías, falou, rei, fique esperto. Ei, malucão, fique esperto, porque eu vi os espíritos reunidos com o Criador, e o Criador falou, quem é capaz de colocar o espírito de mentira nos profetas para que digam ao rei Acabe para subir a Ramote de Gileade, e lá ele vai ser morto.
Aí Micaías falou que o Espírito falou aqui, o outro falou acolá. Aí o Espírito falou, eu serei o Espírito de mentira. Aí foi lá. Colocou e os 400 profetas falou, rei Acabe, pode subir que o senhor vai ser vitorioso. 1 Reis 22, leia todo o capítulo. Aí depois, mais para frente, veio lá em 1ª, 2ª Samuel, a mesma coisa com Saul. Saul consultou uma cartomante, uma vidente, você vê, coisa que Deus, pela lei, tinha proibido qualquer ser humano, qualquer israelita, pela lei, de se consultar com cartomante ou com adivinha. Deus proibiu isso. Mas Saul, como era um perturbado, como era um Zé Ruela, Saul foi lá consultar a cartomante e aparece quem? O espírito de Samuel voltou do reino dos mortos. Só que a Bíblia fala, os profetas falam, Salomão falou em Eclesiastes, Jó falou que jamais quem se foi poderá voltar à vida para falar com alguém, não volta mais. Porque o reino espiritual não tem mistura nenhuma com o reino carnal. Isso é uma questão de inteligência, de sabedoria, de entendimento. Quem é Cláudio Mendes aqui, o espírito do Cláudio Mendes aqui, que é o verdadeiro filho de Deus, não se chama Cláudio Mendes. Só Deus é quem sabe o nome dele. Ele está revestido com esse véu de Cláudio Mendes aqui. Só que esse Cláudio Mendes não conhece o que pertence a Deus, que é o Espírito. E o Espírito não tem contaminação, não tem ligação nenhuma com essa carne imunda, imundiça aqui. Então como que o Espírito de Samuel poderia voltar? Ou seja, o Espírito iria voltar, falar com Saul, quebrar a lei de Deus, e aí? E Deus ia permitir isso? O Deus criador de todas as coisas iria permitir isso, que o espírito de Samuel voltasse para falar com Saul? Ô, menino, você acredita nisso? Você acredita nisso? É porque você ainda é religioso. Então você veja, aqui, aí eles dizem, eles se escondem dentro de um templo, ao promoverem culto que as pessoas inventam. Então os irmãozinhos evangélicos, fica tudo lá dentro. Aqui eu sou santo. Aqui eu como pão e bebo suco. Aqui eu dou 10% que eu ganho. Aqui eu falo uns balaba, uns cantarábia. Aqui eu sou um homem de Deus. Aqui eu sou uma missionária de Deus. Aqui eu tenho unção na minha mão. Aqui quando o diabo corre, quando o meu sopro é sopro do Espírito Santo. E aí, dentro do culto inventado por pessoas, eles acreditam nisso. Mas aqui Deus falando pela boca porque o Espírito da Graça era Deus, era o Cristo ressuscitado, que é o mesmo, que é um só. Falando pela boca de Paulo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. A pessoa vive uma vida inteira pegando envelope, coisas, sacrifícios inventados pelos homens, porque lá em Hebreus 10, o que Jesus disse? O que falou lá? O escritor Apolo falou que Cristo vindo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Porque Deus nunca se agradou de sacrifício e holocausto de ninguém, quando continua lendo. Aí eles inventam o culto deles, e dentro dessa invenção desse culto inventado, nascem os envelopes. Nascem os caroços de feijão custando milão. Milão, um caroço de feijão. Isso é um satanás, um demônio, um opositor. Esse é um opositor verdadeiro. Esse é um diabo. A natureza carnal está todinha na mente desse camarada que inventou o caroço de feijão a custar milão. Esse mente carnal todinho. Então, mas por que acontece o caroço de feijão? Por que acontece da pessoa do monte da fogueira bamba? Por quê? Porque está dentro, está inserido, está contido, lembra? Não? Está contido dentro do culto que as pessoas inventam. Dentro do culto que as pessoas inventam estão essas sabedorias, estão essas manobras, estão essas estratégias. De espiritual, nada. Tudo mente carnal.
Está contido disso. E aí as pessoas, coitadinhas, cegas, trevas, as pessoas aqui fora sofrendo, as pessoas sendo humilhadas, as pessoas na bancarrota, as pessoas no sofrimento, né? Diário, porque afinal de contas, enquanto nós estivermos na natureza carnal, nós estaremos sujeitos a altos e baixos, porque isso faz parte da natureza carnal. Só que nós outrora não entendíamos e hoje os religiosos não entendem. Eles acham que por eles estarem dentro de um templo religioso, eles estarão blindados desses altos e baixos que fazem parte da natureza carnal de qualquer um. Ué, é só você pegar um microfone, coloca aí dentro, um aqui, e sai entrevistando um religioso. Não fala quem você é. Não fala, só sai entrevistando. Chega na humildade, você vai ver cada história cabeluda que tem. Que você vai colocar a mão na cabeça e vai falar, meu Deus, dentro desses templos onde tem esses cultos inventados por esses carnais, as pessoas vivem pior do que quem está no mundão, como eles dizem. Porque o religioso ele não sabe disso. Ele não sabe que a natureza carnal dele está sujeita a altos e baixos como de qualquer pessoa. Eu acho que a Eclesiastes 9, é 9 que fala, que tanto fazia naqueles dias ele falando que pessoa boa, pessoa má, quem dá oferta, quem não dá oferta, essas coisas tudo, porque isso era tempo da lei ali, tinha conhecimento da lei. O fim é o mesmo. As coisas boas e as coisas más acontecem para todos. Tanto para o que sacrifica como o que não sacrifica. Tanto para o bom como o mal, os resquícios maldosos da natureza carnal estão em todas as pessoas. Aí pega-se e convida uma pessoa que está numa fase do baixo. Por quê? Porque ela está praticando, a natureza carnal dela está em evidência, ela está andando fora da linha. Aí você entra lá em Hebreus capítulo 12, sobre a disciplina de Deus. Deus ele disciplina os que são seus, assim disse Apolo, porque o espírito está envolvido de um corpo carnal. Então se esse corpo carnal está, então onde vai? A pessoa? O espírito de uma pessoa, ela começa a roubar, começa a aprontar. Aí Deus vai só disciplinando, só que essa pessoa não sabe de onde vem a disciplina. Ela não sabe. Falaram para ela que é o tranca-rua, falaram para ela que é uma pombagira, então ela acredita. Mas qual que é? Aí é Deus disciplinando essa pessoa. Aí essa pessoa cai lá numa cela. E aí? E o Espírito de Deus que criou, o Espírito daquela pessoa que existe antes da fundação do mundo, vê o que era para estar livre, falando, alegre, desfrutando dessa terra, porque está lá em Isaías 42:5, Deus criou a terra para que seus filhos andem por ela, seus filhos revestidos de carne andem por ela. Aí esse filho rebelde foi roubar, foi estuprar, foi matar, pronto, está preso. Foi condenado a 30 anos de cadeia. E aí? Tá lá dentro. Aí você não adianta você me perguntar, mas e aí o espírito? Eu não sei, o espírito não se cansa, mas se ele se cansasse, o espírito desse camarada que não tem ligação nenhuma com a carne dele, estaria balançando numa rede durante 30 anos. Era para estar desfrutando, é para esse camarada estar indo na praia, indo em cachoeira, prosperando, trabalhando, estudando, casando, tendo filho, família, não. O abençoado está lá, condenado a 30 anos. E o espírito, é uma metáfora, né? Não vai acreditar. Está agora, pronto, acabou. Já não tem mais como. Como que vai ficar andando com esse cara se ele está preso? Ele aprontou e foi disciplinado, foi para dentro de uma cela. Aí o espírito está balançando numa rede agora, esperando cumprir 30 anos. Para o homem é 30 anos, mas para Deus não significa nada. Para o espírito não significa nada, porque espírito não tem tempo. Espírito não tem prazo, não tem frio, não tem sede, não tem fome. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria.
ao promoverem culto que as pessoas inventam. Quer dizer, aparentemente, as irmãzinhas estão tudo bem vestidas, os irmãos tudo no terno, a família aquela escadinha, todas as menininhas com a sainha rodada, o sapatinho, brinquinho não pode colocar nessas sinagogas aí, tradicionais não pode usar brinco, os menininhos lá, tudo assim, parecendo aquele sapo cururu, porque aqueles meninos estão irados, os meninos querem brincar de bola, querem se divertir, querem ir passear no parque, não, tá lá. Terno amarrado, isso aqui, moleque 4, 5, 6, 7 anos de idade amarrado, num culto que eles inventam, e a criança, em vez de estar vivendo criança, sendo criança, não. Está dentro de um calabouço, dentro de um centro de mentira, dentro de um templo. Culto inventado por eles. Eles achando que, aqui ó, tem aparência de sabedoria, tem aparência de segurança, tem aparência de conforto, mas não tá. Como que pode ter conforto se tudo que eles conquistam, eles têm que devolver? Olha a falta de sabedoria. Faz voto, faz campanha, fogueira bamba, passa no Vale do Sal, dando envelope, dando 10%, 20%, pega seu salário esse mês e dá. Você não viu aquele cão guloso, há uns anos atrás? Pega o dinheiro do seu aluguel e coloca no envelope que Deus vai te dar pra casa. Meu Deus do céu. Aquele mala cheia é complicado. Aí, quer dizer, aí a pessoa vai, conquista algum emprego, alguma coisa para ganhar mais, começa a fazer hora extra, aí ela pega e faz o quê? Ela pega aquela bênção que Deus deu e faz o quê? Devolve. Devolve. Essas coisas têm aparência de sabedoria. Tem só aparência de sabedoria, mas é uma ignorância, uma burrice. Ou seja, ela está sempre patinando na lama, ela nunca evolui, ela nunca sobe a ladeira. Ela vai, primeira marcha, segunda marcha, quando mete uma reduzida, aí volta para trás. Vai, mete uma reduzida, volta para trás. Isso quando não engole o caroço, porque se for um 11, 13, daqui 11, 11, que meu tio tinha há muitos anos atrás, ele engolia o caroço, viu? Ele dá uma engolida no caroço, volta para trás. E assim segue. Porque só tem aparência de sabedoria. Essas ordenanças, essas leis, esses mandamentos, porque eles estão seguindo o que? Moisés. Eles estão as cerimônias dele, todo o teatro montado por eles está baseado aonde? Em Moisés. Porque se você ler do capítulo 2, lá do versículo 1 para cá, você vai ver que se falava das leis, das ordenanças, dos mandamentos mosaicos. Então eles, achando, mostrando uma falsa sabedoria, baseado em Moisés, baseado no farisaísmo, aplica na vida das pessoas. E as pessoas cegas, nas trevas, com o véu de Moisés, não enxergam nada. Aí acham, nossa, como meu pastor ele é sábio. Nossa, como o professor de teologia ele é sábio. Você viu a barrigona dele? Aquilo ali é sabedoria. Você viu a papada dele? Aquela papada ali, aquilo ali é por causa das oratórias dele. Você viu o tanto de anéis que ele tem? Você viu um monte de diploma que ele tem? Tudo isso é sabedoria. Mas não serve para nada. Não serve para nada. Só serve sim para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. É falsa humildade mesmo. Porque eles se reúnem no domingo, falam agora, vamos montar um grupo. Eles não, o líder nem se envolve nisso. Aí tem um secretário, tem um subsecretário, tem um evangelista, tem os obreiros, tem os missionários. Pega lá um monte de cabecinha de bagre, vamos ganhar almas para Jesus. Vamos lá. Aí eles chegam lá num prosélito. O que é prosélito? Mateus 23:15. Sabe o que é prosélito? Então leia lá, pra você ver. O que Jesus falou? Que os prosélitos mereciam naqueles dias. Leia lá para você ver. Mateus 23:15. Espero que o seu texto bíblico seja uma Nova Almeida atualizada, uma Almeida Corrigida Fiel, uma King James. Vai lá ver. Procura aí. Põe aí o que significa prosélito. Aí eles saem na maior humildade. Aqui, ó. Falsa humildade. Pega na humildade. Aí eles vão só periferia. Vou colocar aqui um exemplo de São Paulo. Aqui eles não vão para Alphaville,
Aqueles não vão para o Ibirapuera, aqueles não vão para o Pacaembu. Não. Vila Olímpia. Aqui não. Aqui o negócio deles é bairros, periferia, Singapura, comunidade. Porque eles dizem que Jesus veio para os doentes, não para os sãos, veio para os doentes. Há 2000 anos atrás, o atraso deles, aí eles vão na maior humildade, na falsa humildade lá. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus tem algo especial para você, meu irmão, e abraça, e já entra logo na casa da pessoa, já toma logo o que suco que a mulher fez ali pro mês inteiro, já come logo o bolo, o pudim que a pessoa tem, já, e abraça, e vamos fazer célula, e vamos fazer reuniões semanais, e vamos... A sinagoga é humilde, porque os outros não, os outros já gostam de garfar mesmo essas pessoas para trazer para os seus currais. Aí quando a pessoa chega, eles naquela humildade, modo mundo, uma semana, um mês, 2 meses, quando vê que a pessoa está relutando, a pessoa não quer batizar nas águas, porque ali é Deus mesmo na mente dele, já falando, não faz isso não. Aí quando vê que a pessoa não quer batizar nas águas, vê o líder lá em cima, nessa falsa humildade, começa a enxergar e ver que aquela pessoa, aquela alma que eles foram buscar para salvar, vê que aquele ali já não é dizimista, vê que ele não é um ofertante fiel, começa a ver, acabou a humildade, não dá 90 dias, acabou a humildade. Quando não vê o nome daquele cara no livro dos dizimistas, quando não vê aquela família subindo o local de sacrifício, o altar, para pegar propósito, para fazer voto, já descarta, fala, não, esse daí não, esse não vai dar fruto. Por quê? É a falsa humildade deles. Falsa humildade. Está escancarada na testa desses lobos. Você quer ver onde a falsidade impera? É você olhar para a cara de um líder religioso. Não sei se é porque hoje, graças a Deus, nós temos conhecimento, entendimento da escatologia consumada, principalmente do Evangelho Eterno. Mas quando eu olho para a cara faz tempo que eu não olho, faz tempo que eu não vejo essa raça. Mas quando eu vejo que eu estou olhando ali no YouTube, sabe, televisão que eu não assisto, mas eu estou vendo ali alguma coisa, eu vejo ali, mostra um Malafaia da vida, um do dedinho da vida, o chapelão, isso me dá ânsia. Não dá, é muita, sabe, é muita falsidade na cara desses camaradas. Dá asco, dá nojo desses camaradas. O que eles fazem com as pessoas. Tudo baseado nessa falsa humildade. Então passou um dia, viu que não deu fruto, aí pronto. Aí acabou aquela humildade. Porque está escrito, ó. Paulo falou, Deus falou aqui pela boca de Paulo. E tratamento austero do corpo, obrigando essas pessoas também a fazer jejum, a fazer propósito de madrugada, a buscar Deus em monte, a obrigar as pessoas a estarem todo santo dia dentro dos seus templos. Isso é sofrimento. Tem pessoas que moram que pegam 4, 5, 2, 3 condições para chegar. Tem outros que deixam de comprar o pão, o leite para pôr gasolina no carrinho velho dele para poder chegar na sinagoga. Tudo está dentro do tratamento austero do corpo, judiando o corpo carnal. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, feito tudo isso, feito essa bola de heresias, feito esse bolo de blasfêmias, de profanações, de heresias, de menosprezo, tudo isso não serve para absolutamente nada. Não serve para blindar ninguém. Sabe, o que nos blinda, o que tem blindado a nossa carne a cada dia mais, o que tem freado a cada dia mais, vou falar de mim, a minha carne, é a minha vida espiritual. É o meu entendimento espiritual. Isa, quantos anos você me conhece? Coloca no comentário aí. Quantos anos você segue esse canal aqui? Quantos meses? Vem cá. Eu não faço jejum. Eu não busco Deus em templo. Eu não faço oração. Eu não... O que mais?
eu não chamo em nome de nada, de ninguém. Que mais? Eu não evangelizo ninguém. Eu não prego o evangelho para ninguém. Eu não levanto de madrugada para orar. Quantos anos, quantos meses você me segue? Mudou alguma coisa? Você acha que muda alguma coisa? Tem mudado alguma coisa na minha vida? Pelo contrário. O que eu percebo é que a cada dia mais o Pai tem dado entendimento da palavra dele. A cada dia mais o Criador tem revelado a sua palavra no meu entendimento. É o que eu vejo assim. Então, assim, se você me acha um herege, eu sou mesmo. Claro que eu sou, porque herege é aquele que é contra os ensinos religiosos. Então, claro que eu sou um herege mesmo. Só que eu não gosto que alguém me chame de herege, porque quando me chama de herege, Jesus foi chamado de herege, Paulo foi chamado de herege e de peste. Quer dizer, você está querendo comparar um cara igual eu, nada igual eu, a Jesus e a Paulo, não me chama de herege. Se você está falando de heresia, você está falando a mesma coisa que Jesus fazia, que Paulo falava, você quer me comparar a eles, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não me faça isso, pelo amor de Deus. Me chama de qualquer nome, não me chama de herege, porque você estará me igualando a eles. Quem sou eu para me igualar a eles? Então, a cada dia mais, você que acompanha esse canal, você tem percebido que o entendimento, ele vem crescendo a cada dia mais. Você que acompanha assiduamente esse canal, a cada dia mais cresce o entendimento. Agora, se eu tivesse ido no caminho contrário ao Criador, ele daria esse entendimento? Ele me daria paz? Ele me daria harmonia? Ele me daria felicidade? Ele me daria fé, esperança e amor? Ele daria isso? Não. Eu estaria sendo disciplinado 24 horas por dia. É o que eu falo sempre. Eu estaria debaixo de disciplina. Mas não é o que acontece. Então, se você ainda frequenta um templo religioso e vive atrás dessas festividades, dessas cerimônias, desses ensinos caducos e perversos de Moisés, caia fora. Sai fora disso. Porque enquanto você estiver nesses lugares, as trevas estará dominando a sua consciência. O véu de Moisés estará fechando os seus olhos para o verdadeiro entendimento do Cristo ressuscitado. Isso falando do Cristo ressuscitado. Mas além do Cristo ressuscitado, nós estamos no Evangelho eterno. Aí é um conhecimento um tanto quanto muito mais elevado. Mas se você ainda está nas trevas religiosas, como que você vai entender o Evangelho eterno? Se você não entendeu nem ainda o Cristo ressuscitado. Tá bom? Então, o tema deste vídeo, por que as reuniões, festas e cerimônias realizadas nos templos religiosos não servem para nada? Foi o tema deste vídeo e eu encerro ele agora, esperando que você venha dar o seu like, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber novas mensagens de primeira mão e vamos em frente, passando, lendo, passando o nosso entendimento, passando o nosso simples e humilde conhecimento, sabendo que a cada dia mais, o Pai vai revelando, vai mostrando o que Ele quer mostrar para cada um de nós, que confessa, que expõe a nossa fé nos escritos bíblicos. Tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.